palavra do Senhor Jesus, um grande testemunho. Eu se está na Bíblia é porque Deus quer transmitir algo para mim, para ti esta tarde. E a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então o Deus de Deus quer falar ao nosso coração esta tarde, amém? Assim fala a poderosa palavra do Senhor Jesus. E certa mulher havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E lhe disseram os discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, nesta tarde, Senhor, que o Senhor, pela tua misericórdia, Deus, venha falar no coração da tua igreja, através da minha vida, Senhor. Que eu venha diminuir, Senhor, que o Senhor venha crescer, meu Pai. Porque aqui a honra é tua, a glória é tua, Senhor. Fala conosco, meu Deus, nesta tarde, através da tua palavra. Traz a minha memória, Deus, a tudo aquilo que eu estudei, que eu meditei ontem na tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o impedimento, meu Pai, que eu batalhei nesta tarde, de transmitir a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia vai nos falar acerca de uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Louvado seja Deus. E a Bíblia também vai nos falar que esta mulher, ela recorreu a todo tipo de médico, a todo tipo de especialista daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, gastou tudo que ela tinha. E ninguém pôde resolver a sua situação. Contudo, ela ia a pior. Louvado seja o nome do Senhor. O que podemos aprender, irmãos, com esta palavra? Desde o início do culto que o Senhor está falando, que nós não devemos colocar e confiar certos tipos de situações a qual o homem não pode resolver. As situações para mim na sua vida, que devemos somente confiar em Jesus Cristo. E muitas das vezes eu e você se esquecemos disso. Muitas das vezes a gente sai da nossa casa com um problema, buscando o irmão da frente, o irmão do lado, o irmão da esquerda, da direita, o de trás, e se esquecemos de jogar para cima, de buscar o socorro. Louvado seja Deus. E assim foi essa mulher, irmãos. Ela passou na mão de vários homens, vários médicos. Nenhum resolveu a sua situação. Louvado seja Deus. E quando ela achou que estava tudo perdido, ela ouviu falar de Jesus. Oh, glória! Louvado seja Deus. Aleluia! Quantas mulheres dos fluxos de sangue estão aí fora precisando ouvir falar de Jesus? E muitas das vezes, irmãos, isso tem que partir de mim e de você. Que muitas das vezes a gente tem que se acovardar de falar de Jesus para as mulheres do fluxo de sangue que estão lá fora. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E assim foi com esta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ouviu falar de Jesus. E o que se ouvia falar de Jesus naquela época, irmão?
era que Jesus curava, é que Jesus fazia morto reviver, é que Jesus fazia cego enxergar, surdo ouvir, glória a Deus. Vou falar, glória a Deus, eita Deus. E assim foi com esta mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Então, dentro do seu coração, ela alimentou uma esperança, a qual ela tinha recorrido pelos homens, não tinha conseguido nada. Então, ela alimentou algo dentro do seu coração que se chama fé. E ela colocou um propósito dentro do seu coração e um objetivo. Se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo para você. A fé, ela é movida por atitudes. A Bíblia vai dizer que a fé, ela se obra, ela é morta. A Bíblia, ela tem que andar parelha com atitudes. Você tem que ter fé, mas você vai ter que se deslocar até onde você está para ir tocar na obra de Jesus. Quer receber o milagre? Sai de onde você está e vai enfrentar a multidão. Porque para aquela mulher não foi fácil, irmãos. Ela foi uma mulher que passou 12 anos desprezada. Se a gente for analisar o livro de Levítico, louvado seja o nome do Senhor, a mulher, quando estava no seu período menstrual, do seu fluxo de sangue, ela tinha que ficar separada 7 dias, resguardada, porque ali ela era considerada uma mulher impura. E ela tinha que ficar só, irmãos, porque ninguém poderia chegar perto dela, não. Porque em Levítico vai dizer que quem se aproximasse dela ou triscasse dela era considerado impuro também. Tinha que se resguardar até a tarde para poder ir adorar o Senhor Jesus. Porque não poderia ir ao templo adorar. Depois os irmãos leiam o livro de Levítico, que lá vai estar bem explicadinho, louvado seja Deus. E esta mulher, irmãos, ela foi uma mulher que ela foi desprezada, isolada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O interessante, irmão, dessa passagem é que Jesus estava passando em uma casa de Lázaro. Não, perdão. A casa de Jairo. Porque Jairo foi até Jesus, pediu um milagre pela sua filha. Há momentos na nossa vida e situações que nós iremos passar, que os nossos pastores vão orar por nós, para que Deus venha nos fortalecer, nos erguer. Os nossos irmãos, a igreja, vão orar por nós. Mas vai ter momentos e situações na nossa vida que nós vamos estar aqui nessa mulher, sozinho, só você e Deus, como foi dito aqui pela irmã no começo. E quando esse momento chegar, irmãos, na minha ou na sua vida, não perca a fé. Porque depois da multidão, há Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher estava sozinha, desacreditada, por tudo e por todos. O Senhor traz à memória o livro de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmão Júlio? Porque a Bíblia vai dizer que diz assim a palavra de Deus: e veio a mão do Senhor sobre mim e me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos, e a mesma mão que me conduziu ao vale me fez andar ao redor do vale, e aquele vale simbolizava o povo de Israel que estava morto espiritualmente. E o Senhor faz uma pergunta ao profeta: Ezequiel, pode esses ossos reviver? A resposta do profeta é: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas aí fora que estão que nem aqueles ossos. E você sabe o segredo por que Deus não fez com que ele andasse por cima dos ossos? Porque Deus não quer que ninguém pise em cima de ninguém. A Bíblia
dentro dos ossos estavam sequíssimos. Se ele pisasse, ele ia destruir os ossos. Deus não quer que nem eu e nem você pise em cima de quem está caído. Porque muitas das vezes não é fácil a gente apontar quem está lá fora, está caído, e dizer que não tem mais jeito. Mas sabe qual foi a resposta do profeta para Deus? Senhor, tu sabes. E sabe qual foi a ordem de Deus para o profeta? Profetiza. Aleluia! Nesta tarde, a gente possamos profetizar sobre as mulheres dos fluxos de sangue que estão aí fora, precisando ouvir a voz de Deus. E esta mulher foi até Jesus, enfrentando a multidão. Ela conseguiu chegar até Jesus. E o interessante, irmãos, é que quando ela toca em Jesus, que Jesus sentiu que nele estava a virtude, aquela mulher, ela ia sair e ir embora. Entenda uma coisa, Jesus ele não está preocupado só em curar. Entenda isso. Jesus ele não está preocupado em só abençoar a sua vida materialmente. Porque isso tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Senhor, Deus, Jesus queria que naquele momento ela viesse contar o testemunho dela, para que toda aquela multidão visse. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente está dentro da casa de Deus buscando por algo, pedindo algo a Deus, e muitas das vezes Deus nos entrega. E eu aprendi uma coisa, que o maior dos sintomas do crente abençoado é a amnésia. Você sabe por quê? Porque a gente passa 12 anos orando. No dia que Deus abençoa, às vezes a gente quer virar as costas. Você esquece de agradecer. Louvado seja Deus. E Deus não queria que aquela mulher fosse anônima só no nome, porque o nome dela a gente não sabe. Mas Deus queria que aquela história daquela mulher fosse contada por gerações e gerações. Muitas das vezes eu falei isso lá na minha Aleluia! Eu trouxe essa palavra, as pessoas, de novo a mulher do fluxo de sangue. Quantas vezes o Senhor mandar a gente pregar, a gente tem que pregar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse assim, esta palavra não estava escrita no livro de Marcos, Mateus e Lucas. Foi 3 homens usados por Deus que falou a mesma história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus está tocando no meu coração para trazer essa palavra, é porque é um testemunho forte. Oh, glória! Aleluia! Um testemunho de atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor queria que ela contasse o testemunho dela. Irmãos, toda vida que Deus entrega algo, possa ser pequeno, possa ser grande, não se esqueça de contar o testemunho. Isso agrada o coração de Deus. Como agrada. E o Senhor não queria que ela saísse dali como uma mulher anônima e esquecida. O Senhor queria mostrar o testemunho dela para toda aquela multidão. Porque os discípulos não vão dizer, Jesus pergunta 2 vezes, quem me tocou? A multidão tinha perto. Quem me tocou? A multidão tinha perto, Senhor. Mas ele sentiu que dele tinha saído virtude, porque ele tinha sido tocado diferente. Aqui eu aprendo algo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer receber algo da parte de Deus? Não seja que nem a multidão. Seja que nem aquela mulher. Toque diferente. Nessa tarde você possa tocar diferente de Jesus. Tocar com fé, com certeza, não com dúvida. Está orando a Deus, ore com certeza e convicção daquilo que você almeja. Que se você orar com dúvida, a dúvida também sofre, Deus não responde a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse,
Jesus não está preocupado só em curar e abençoar. Jesus está preocupado principalmente em salvar. Ele diz assim, ó: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde, irmãos, desde o início da oração, Jesus tem falado ao nosso coração que Jesus está voltando. Não é verdade? Que possamos estar preparados. Que nem aquela parábola das 10 virgens, 5 honestos, 5 prudentes. Que possamos, irmãos, estar com as nossas lamparinas acesas e com as reservas prontas para abastecer. Que possa ser que, quando o noivo vir, aquelas que saíram para comprar, quando retornarem, a porta pode estar fechada e será tarde demais. Que possamos estar preparados, nos preparando. Louvado seja o nome de Deus. Essa foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração para que eu viesse transmitir para a igreja. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Quão importante é, irmãos, a gente não rejeitar as oportunidades a qual nos são dadas. Principalmente a gente que almeja um dia ser um pregador da palavra do Senhor Jesus. Círculos de orações é uma grande escola. Louvado, fico muito feliz. Sou muito grato a Deus, irmão, pelo convite, aos nossos pastores, pela oportunidade, pelo meu pastor, ao qual tem trabalhado conosco, com os seus obreiros, porque eu fico muito feliz, irmãos, porque se não for os nossos pastores nos dando essas oportunidades, quem irá nos dar? Como é que a gente vai aprender? Não é verdade? E o nosso pastor tem batido muito nessa tecla. Quando tem campanha lá na igreja, ele prioriza os obreiros, apenas às vezes 2 pregadores de fora, para que a gente venha lapidando, se lapidando. E essa palavra não é uma palavra muito simples, mas é uma palavra muito carregada de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória! E eu não posso pular etapas. Creio que no início dos nossos pastores também foi assim, começando com mensagens simples, mas carregada de Jesus. Mas a gente vai se aprofundando mais, né? A gente prega 15 minutos, depois prega mais 5. Louvado seja Deus. E aqui eu queria agradecer bem a oportunidade. Louvado seja Deus. Foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração. E as palmas louvam ao Senhor Jesus.